Oi, gente, vamos falar sobre ECA. Vamos fazer nossa revisão do ECA. E aqui nós começamos com o que interessa para a gente, para a provinha. Considera-se, artigo 2º, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade, tá? Então, enquanto não completa 12 anos, não é adolescente. E depois dos 12 anos até os 18, é aquele adolescente legal, né? Aquelas pessoas legais, que eu tenho aqui em casa dois. E, excepcionalmente, o ECA, ele é aplicado até aos 21 anos, então, entre 18 e 21 anos de idade, excepcionalmente. Artigo 4º. É dever de quem? Da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Então, tem dois jeitos de pedir questões nesse artigo 4º. Ou primeiro, de quem é o dever de assegurar as efetivações dos direitos referentes à criança e adolescente, que é a família, comunidade, sociedade, poder público, ou seja, todo mundo. Ou então eles gostam de perguntar quais são os direitos referentes a esses adolescentes. Então, esses direitos que estão aqui no artigo 4º são os capítulos que tem no ECA para a gente poder estudar. Então, é direito à vida, direito à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. E aqui no parágrafo único, ele pergunta assim, o que que é essa prioridade? Então, nós temos aqui, ó, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência, ou seja, atender primeiro nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. E aqui no artigo 8º está chegando um período que se enquadra com a situação da realidade, sobre a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência. Se eles perguntarem quando isso ocorre, é na semana que incluir o 1º de fevereiro, na semana que incluir o 1º de fevereiro. Com qual objetivo? Disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência de gravidez na adolescência. Tá? E outra coisa, não é só para adolescente, é para todo mundo que couber a carapuça, né? Então, o parágrafo único fala que as ações destinadas a efetivar o disposto neste artigo ficarão a cargo do poder público e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente, mas não só para eles, né? Não só para eles. Artigo 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes, seja quem for, mesmo que esteja medido cumprida, mesmo que esteja cumprindo medida socioeducativa. Não é para ter espancamento, não é para ter tortura. E o que sempre cai na prova? O que é considerado castigo físico para o ECA?
É aquela ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente. E essa força física aplicada sobre a criança ou adolescente pode criar sofrimento físico ou lesão, tá? Então, quando eu falar de castigo físico, eu estou falando de contato. Alguém bateu, alguém espancou, alguém lesionou. Então, castigo físico. E o outro tipo que nós temos, que eles gostam de pedir, e o que que é tratamento cruel degradante? Então, aqui não tem contato, é verbalizado, é um tratamento, é um jeito de falar, né? Então, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e adolescente que a humilhe, que a ameace gravemente ou que a ridicularize. Então, castigo físico tem contato, tratamento cruel degradante é verbal, tá? É uma coisa que ataca o psicológico. Artigo 18b. E se esse pessoal que deveria cuidar das crianças e adolescentes não cuida e praticam essas situações que nós vimos agora, que é o castigo físico, o tratamento cruel degradante, o que que é aplicado para eles? Aqui nós temos no inciso 1, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Inciso 2, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 4, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. E 5, advertência. E tivemos aqui agora em 2022 incluído garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Então, nós temos 6 incisos sobre o que fazer com pessoas que descumprem aquilo que deveria cumprir ou que são vítimas, vai depender da situação. Artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para perda ou suspensão do poder familiar. Ninguém pede guarda, ninguém perde os filhos porque é pobre, tá? Isso não é motivo suficiente para tirar a guarda de alguém. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe, outra coisa que eu tenho que saber, não implica a destituição do poder familiar. Só porque o pai e a mãe foi preso, ele agora não vai ser pai nem mãe. Jamais, tá? Só porque a pessoa foi condenada não significa que ele deixa de ser pai e mãe. Quando que ele vai perder esse poder familiar? Aí vem, ó, exceto nas hipóteses de quê? Condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. Aí sim, aí perde a guarda. Aí é considerado, tem um processo, o juiz, na sentença, determina que ele não pode mais ser chamado de pai ou mãe daquela criança ou adolescente, tá? Mas não só porque é condenado, não perde. Tem que ser condenado por crime doloso, com pena de reclusão, contra outra pessoa com o mesmo poder familiar ou contra, praticou crime contra o filho ou contra a filha, tá? Não é de qualquer jeito. Para a gente começar o próximo, para a gente começar o próximo tópico, melhor a gente começar num videozinho próprio. Até mais.